Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês. Galera, hoje é mais um dos vídeos em que eu fico desenhando e conversando sem roteiro, sem narração, aleatoriamente. Nesses vídeos aqui, geralmente eu acabo falando alguns toques meio sem planejar mesmo. Durante o processo que eu vou conversando, né, vai dando uma outra ideia. O motivo de eu fazer esse vídeo aqui é porque eu estou com pouco tempo, né, para gravar um episódio mais elaborado e tal. Então é um vídeo um pouquinho mais improvisado, mas vocês gostaram bastante dos dois que eu fiz até agora, então por que não um terceiro, né? Então aqui, né, esse aqui é o meu sketch card do Mega Man, que tava faltando fazer. Estou fazendo agora. Já tinha esboçado no lápis e agora eu vou partir para a pintura, né? Vou pintar com marcadores igual eu fiz naquele anterior do Napalm. O Mega Man é muito mais tranquilo, né, de fazer a cor nele, assim. Ele tem bem menos detalhes, assim. Mas nem por isso é menos importante. Tem uma coisa interessante que eu já vou falar logo de cara, que tem gente que pensa que se um desenho tem menos informação, então ele é mais fácil de fazer. Então, gente, não necessariamente, tá? Porque quando ele tem menos informação, você tem menos coisa para observar nele. E o que está sendo demonstrado, né, tudo aparece mais, inclusive os erros, se você cometer algum. Né? Às vezes, quando um desenho é muito cheio de informação e tiver algum errinho no meio, alguma coisa estranha, é mais fácil passar batido. Então, geralmente, desenhos sketches ou aqueles desenhos bem soltos, né? Quando é monstro, zumbi, coisa assim, figuras que já são meio zoadas por natureza, pode ter algum erro lá de anatomia, de pintura, etc, que você às vezes não vai reparar, né? Ou se reparar, é só você ficar procurando, assim, né? Agora, quando é uma figurinha mais simples, assim, como este Mega Man, por exemplo, se tiver algum detalhe que está estranho assim nele, vai ficar gigantesco. Então, nem sempre o fato de ser uma figura simples quer dizer que ela é mais fácil, né? E quer dizer que você tem que se atentar menos para alguns detalhes. O detalhe vai dizer muito. E aí, bicho, complica. Muito bem, como vocês podem ver aqui, né, eu estou misturando os marcadores. Estou usando o ProMarker e a Copic. O motivo, eu acho que é um tanto óbvio, porque algumas cores que são mais adequadas eu não tenho, né, da Copic. Né? O efeito da pintura dos dois marcadores é diferente. Eu mostrei para vocês no vídeo em que eu analisei o ProMarker. Né? Inclusive, teve uma galera que veio falar para mim que gostou mais do resultado do ProMarker, que ele deixa mais limpo e tal, e né, acabou comprando algumas canetas do ProMarker por causa desse efeito que viu no meu vídeo. Eu achei isso muito bacana, sabe? E trazer esse tipo de feedback, né, significa que assim, a análise, né, os pontos que eu levantei referente ao material, né, realmente serviu, né? Serviu, assim, digamos, para mostrar, né, a qualidade, né, do material, as suas características, para chegar no público que vai preferir utilizar esse, né, pelas suas qualidades aí, né? Eu já falei várias vezes essa frase, as opções estão aí, né? E é bem isso mesmo, gente. Por mais que eu tenha minhas preferências, né, eu só realmente não recomendo quando um produto ele é, digamos, vamos dizer, de uma qualidade, acho que ruim é uma palavra meio pesada, mas ele não é indicado para desenho, né? Como, por exemplo, o corretivo, né, que dá para usar em alguns pontos de ilustração, assim, né, para subtrair a parte branca, né? Tem alguns que é a tinta amarela, né? Então, porque ele não é feito para utilizar em desenho, né? Ele é para você usar em corretivo no cotidiano, né? Quando você está escrevendo lá com a
sua esferográfica, ou na prova, né? Aí beleza, você usa lá, né? A ideia não é que é para ser um negócio para conservar, assim, né? Por isso que deve ser uma tinta mais vagabunda, assim, né? Por isso que ela é amarela. Então aí, quando é assim, eu falo, não use esse porque ele não é focado para isso, né? Agora, quando a proposta é ser um material de uso profissional, assim, e ele tem realmente uma qualidade bacana, né? Aí eu sempre tento mostrar, né, o que ele tem de legal e o que ele não tem e falar, ó, as opções estão aí, né? Eu acho que é assim que tem que ser, né? Eu sou muito a favor de concorrência, né, no mercado. Mesmo se falando em materiais de desenho, é um mercado super restrito, né? É bem específico, assim, né? São poucos distribuidores que tem no Brasil, assim, mas mesmo assim eu acho super importante, né, você ter opções diferentes, tanto com relação ao preço, quanto às características, né, de cada material. Tem uma coisa interessante aqui, tá? Não sei se vocês separaram, mas todo marcador, quando você acaba de utilizar, a cor ela parece mais saturada do que realmente ela é, por causa do álcool, do solvente. Né? Quando você joga, a tinta está molhada, molhada no papel, a tinta não, o papel está molhado, né? Ele vai parecer mais saturado. Quando ele seca, que é digamos, a cor real do pigmento, ele vai perder um pouco da saturação. Então cuidado para não enganar o olhar de vocês, assim. Às vezes você vai testar uma cor, você risca num papelzinho separado, você vê a cor e, nossa, muito escuro, muito saturado, né, tal. Dá alguns segundinhos e olha de novo, você vai ver que ela vai perdendo a saturação e ficando diferente. E às vezes pode acontecer dela ser exatamente a cor que você precisa. Antes que vocês me perguntem, né? Eu uso prioritariamente as Copics, né? E estou usando a ProMarker de reserva, na verdade não é por ela ser ruim ou por eu achar ela inferior. É basicamente porque eu tenho mais variações de Copics do que de ProMarker, né? Então, para misturar, para fazer passagens, né, tons, etc., é melhor utilizar as canetas da mesma marca, né? No meu caso aqui. Com o passar do tempo, seja lá qual marca você utilizar, você vai já saber algumas combinações de cores que ficam boas, né? Como sombra de um ou sobreposição de outro. Então, para quem quiser uma dica aí, já fica uma. E51 para pele branca, né? Base, com E11, né? Como sombra, né? E eu desconfio que muita gente já deve saber dessa combinação, porque no site da Copic, na loja deles, são duas cores que constantemente estão em falta. Todos esses cards aqui, eu desenhei eles seguindo mais ou menos o mesmo processo, né? Mais ou menos a mesma ordem, em questão de uso de materiais, né? E da composição. Então, resumidamente, eu comecei com o esboço a lápis. Uma vez definido o esboço devidamente ajeitado, né? Eu passei um limpa-tipos e já parti para colorização. Colorização, num primeiro momento, que eu vou chamar de cores base, né? E depois um acabamento na cor, né? Um sombreamento, uma segunda camada. E aí, em seguida, eu venho com a caneta nanquim, né? Para dar o acabamento. E aí depois eu ainda vou dar um outro retoque e detalhamento
caneta branca, né? Caneta e tinta branca. Eu acho que eu posso chamar esse processo, né? Dizer para vocês que ele começa em níveis, né? Níveis de precisão, assim, né? O lápis, ele é bem solto, né? A cor, ela já traz toda mais ou menos a atmosfera da ilustração, né? Do desenho em si, das figuras, mas a pintura, ela é mais soltinha, né? Ela não é tão precisa, né? Você tem algumas partes de precisão aqui e ali, né? Para demarcar a sombra, mas assim, ela não é uma coisa precisa, assim, né? E aí depois, né, eu venho com a caneta aqui, que aí sim já é uma coisa mais precisa. O traço tem que estar no seu devido lugar, né? É como se fosse mesmo uma coisa dele ganhando forma, né? Ele vai menos detalhado para ir ficando mais detalhado, né? Esse tipo de vídeo em que eu fico falando enquanto desenho, assim, né? Nesse momento, né, e nas outras duas ocasiões, eu fiz porque num momento em que eu estava sem muito tempo disponível, né? Dessa vez, né, a minha prioridade, né, são os preparativos para a Comic Con. Então tá muito corrido aqui, gente. Vai ter um vídeo programado só que eu preciso fazer, que é o pré-Comic Con, para mostrar para vocês todas as novidades, né? Do que a gente vai lançar lá, tudo, as surpresas, né, revelar, enfim, o que há de tão legal assim que a Cras vai levar esse ano. Muitos dos vídeos eu gosto de escrever um roteirinho, pelo menos levantar uns tópicos, alguns deles eu faço uma breve pesquisa antes, né? Quando é teste de material, nossa, aí eu faço com mais cuidado ainda, né? Eu tenho que testar o material primeiro para eu encontrar os meus próprios pontos, né, que eu quero falar a respeito de uma determinada marca. Então, gente, os vídeos que eu faço aqui, eu gosto de fazer eles trabalhadinhos. Acho que são só os quick tips que são também um pouquinho mais soltos. Eu tenho basicamente um tema na cabeça, né, eu marco um outro tópico quando é uma coisa importante que eu não posso esquecer de me falar, mas no geral os vídeos eu dou uma boa trabalhadinha neles, assim, no preparo, né, o antes do simplesmente sentar, ligar a câmera, gravar e partir para edição, né. Então, assim, gente, que bom que, né, vocês curtiram esse formato aqui. É um jeito diferente, né, de fazer um vídeo, de explicar, de passar alguma informação, alguma orientação específica, né. Veja que é interessante, né, que muitos pontos que eles estão, as áreas, né, tá vendo? Impreciso, né, por exemplo, da orelha do Rush pro pé dele, né, com a linha é possível definir isso melhor. Eu demarco uma área diferenciada daqui, dessa área, com essa área. Não apenas a cor, né, mas a linha estando reforçada, parece que as coisas ficam mais definidas, né? Mais bem definidas. Tá aqui o card, tem os outros aí mais para fazer,
Se você gostou desse vídeo, show bacana, dá um joinha, adiciona nos favoritos, compartilha nas redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Já é de madrugada aqui, eu tô terminando esse desenho e eu estou com sono, certo? Então é isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo e estamos conversados. Por enquanto.